Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Meditação do Evangelho com Dom Giovanni Zerbini. 24 de julho de 2023, segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes uma outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fica fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois o lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Esta página do Evangelho coloca mestres e fariseus contra Jesus, pois que eles não gostavam de Jesus e agora queriam que Jesus fizesse um milagre diante deles. Mas não acreditavam nos milagres que Jesus já tinha feito. E Jesus, sabendo da hipocrisia deles, deu a resposta. E chamou, aliás, com palavras pesadas, com um título que eles mereciam, de os
fariseus que eram pessoas hipócritas e até adúlteras, porque quebravam a aliança com Deus, que tinha prometido o Messias, né? Eles acreditavam no Messias, mas não aceitavam que o Messias fosse Jesus. Mas diz para eles que se terá um sinal, um milagre, como aquele de Jonas, né? E Jesus explica bem. Jesus então previa a sua paixão e morte e a sua ressurreição, pois que tantas vezes já ouvimos falar, a ressurreição de Jesus é o milagre maior que possa existir, porque Deus disse e fez. Deus em Jesus, né, que seria torturado, crucificado, ao terceiro dia retomaria a sua vida, como aconteceu. Nós somos cristãos, somos católicos, porque acreditamos na ressurreição de Jesus e tudo que ele fez através depois dos apóstolos. Eis então, saibamos também nós ter a nossa fé, de acreditar naqueles que, na verdade, têm a sabedoria suprema, pois que ainda Jesus fala para eles que houve gente que acreditou em Jonas, e muito bem, e diz Jesus: eu sou mais do que Jonas e mais do que o Salomão. Sim, me permito aqui de lembrar que muito tempo atrás, numa visita para posse de um pároco da nossa paróquia, aí uma jovem que representando a comunidade deu boas-vindas ao novo pároco, né, dizendo que aqui está chegando agora um que é mais do que Salomão, abusando um pouco, né, da expressão que Jesus dava para si mesmo. Podia dizer um pouco menor do que Salomão seria melhor, né? Mas, fora a brincadeira, tenhamos nós a fé forte, como aqueles que acreditaram em Jonas, acreditaram também nos profetas. Amém.